Virando Amigo orgulhosamente apresenta Entendendo velocidade e aceleração tangencial. Velocidade é um vetor que mostra como, para onde eu vou. Como seria o módulo, tantos metros por segundo, tantos quilômetros por hora. Para onde é a direção e o sentido. A aceleração é o cara que muda a velocidade. Então, eu posso mudar a velocidade de diversas maneiras, mudando o módulo, mudando a direção e mudando o sentido. Para mudar o sentido, necessariamente eu preciso de mudar o módulo. Então vamos olhar só o módulo. Eu tenho uma aceleração tangencial e ela muda o módulo da velocidade. Eu tenho uma aceleração que chama centrípeta, que muda a direção da velocidade. Então tem uma estrada aqui com o S apontando aqui para baixo aqui. Primeira coisa, isso quer dizer que as plaquinhas aumentam no sentido do S. Então, por exemplo, se aqui é a plaquinha 580 km, aqui pode ser qualquer valor desde que seja maior 800 km. Então, como tanto velocidade e aceleração são vetores, eu preciso desse sentido da estrada para saber o sentido positivo e negativo. Então, todo mundo, tanto velocidade como aceleração, estiver no sentido crescente da plaquinha, o sinalzinho dele vai ser mais. E se estiver no sentido decrescente da plaquinha, o sinalzinho dele vai ser menos. Então, se é vetor, se está no sentido que a plaquinha aumenta, ele é positivo. Se está no sentido que a plaquinha diminui, ele é negativo. Apenas isso. Ótimo. Eu tenho a velocidade, que é um vetor, ela é tangencial. Essa velocidade V aqui, ela é tangencial. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela é tangente à trajetória. Nesse ponto aqui, ó, se o carro está indo no sentido crescente, ela é tangente. Ó. Nesse ponto aqui, ela é tangente. Ó. Supondo um carro indo no sentido contrário, velocidade tangente à trajetória. Ok? A velocidade vermelha vai ser negativa, a velocidade azul vai ser positiva. Ela pode aumentar ou diminuir, que eu queria só verificar o sentido. A aceleração tangencial, que muda o módulo da velocidade, ela também é tangencial à trajetória. Ou seja, se eu estiver nesse ponto aqui, ela vai ser assim, não é? Se eu estiver nesse ponto aqui, ela vai ser assim. Esse sentido, essa aceleração é positiva e essa aceleração seria negativa. Mas ambas são tangenciais. Se ela é tangencial, ela muda o módulo da velocidade. Mudar o módulo da velocidade significa dizer que o número da velocidade muda. Na prática, se eu estou andando de carro e eu olhar um velocímetro, o número ali vai estar mudando. Só que está mudando só o módulo, que o velocímetro não põe que um sentido do caminho é positivo e o outro é negativo. O velocímetro nos mostra o módulo dessa velocidade. Então nós sabemos que a velocidade mostra como o cara está indo, como e para onde eu vou. A velocidade
é tangente à trajetória. Então tem essa circunferência aqui e estou fazendo um movimento circular. Então a velocidade é tangente à trajetória a cada ponto. Supondo que eu olhe no velocímetro e não consiga perceber a mudança da velocidade, 40 km por hora, 40 km por hora, 40 km por hora, a velocidade mudou? Sim, mudou em direção, não mudou em módulo. Quando muda a direção é porque tem uma aceleração chamada de centrípeta. A aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da circunferência e faz um ângulo de 90 graus com a velocidade. Então, a aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da circunferência e sempre faz um ângulo de 90 graus com a velocidade. E ela não muda o módulo da velocidade. Ela só muda a direção. Ela está puxando para o cara mudar a direção. Nós já vimos que o S, X ou D significa a mesma coisa e representa a posição da estrada. Toda vez que eu tenho um vetor no sentido crescente do S, esse vetor é positivo. Nós já vimos que a velocidade mostra como e para onde eu estou indo. Então aqui eu estou indo no sentido crescente. Então quer dizer que minha velocidade é maior que zero, que eu tenho um movimento progressivo. Só isso que quer dizer. O movimento progressivo é que a velocidade é positiva. Por que ela é positiva, não é? Porque eu estou movimentando no sentido que as plaquinhas aumentam. Agora, se eu estiver andando no sentido contrário, a minha velocidade é negativa. O movimento é chamado de um movimento retrógrado. O que significa movimento retrógrado? É um movimento que eu estou me locomovendo no sentido decrescente das plaquinhas. Só isso, que minha velocidade é negativa. Agora vamos supor que eu tenho uma aceleração tangencial nesse sentido. O que quer dizer? Quer dizer que minha aceleração é positiva. Então a aceleração tangencial no sentido crescente das plaquinhas é uma aceleração positiva. E o que quer dizer? Nada. Agora eu tenho uma aceleração no sentido decrescente das plaquinhas. E o que quer dizer? Que a aceleração é negativa. Aceleração no sentido decrescente das plaquinhas, ela é menor que zero. Ok? Todo mundo que está no mesmo sentido da plaquinha é positivo. Todo mundo que está no sentido contrário do aumento das plaquinhas é negativo. Beleza. Qual é a consequência dessa aceleração na velocidade? Segundo a lei de Newton nos diz, força resultante é massa vezes aceleração. Então, se o cara tem uma força atuando sobre ele, ele tem uma aceleração. Ou vice-versa, se o cara tem uma aceleração, ele tem uma força atuando sobre ele. Muito bem. E qual a consequência dessa força na velocidade? Depende. Depende de quê? Essa força, ela está ajudando ou atrapalhando a velocidade? Nos dois casos que eu marquei aqui, ó, a força tem a mesma direção e sentido. A força está sendo representada pela aceleração da velocidade. Então é um movimento acelerado. Por que é movimento acelerado, não é? Porque velocidade e aceleração possuem o mesmo sinal. O que significa isso? Significa que eles têm mesma direção e sentido. Então eles estão se ajudando mutuamente. E qual a consequência disso? O módulo da velocidade aumenta. Faz sentido, porque quando o vetor velocidade que mostra para onde eu estou indo está para um lado e a aceleração, que é a força que eu estou fazendo sobre o móvel, está para o mesmo lado, está ajudando o movimento. Então a velocidade aumenta em módulo.
Por que em módulo? Porque para um sentido ela é positiva e para o outro ela é negativa. Então, se aumentar a velocidade no velocímetro do carro de 20 para 30, e se eu colocar menos 20 e menos 30, na matemática eu estaria diminuindo essa velocidade. Beleza. Agora, eu tenho um outro caso. A aceleração está para um lado e a velocidade está para o outro. Então estou indo para um lado, o cara está me puxando para o outro lado. É o que chamamos de movimento retardado. Por que esse movimento é chamado de retardado? Porque eu estou indo para um lado, o cara está me puxando para o outro lado. Indo para um lado, o cara puxando para o outro lado. Que velocidade e aceleração possuem sinais opostos. Isso é um movimento retardado. E qual a consequência de eu estar indo para um lado e ter uma força no sentido contrário do meu movimento? A consequência é que o módulo da velocidade diminui. O que isso significa? Se eu estiver olhando para o velocímetro, a velocidade vai sendo cada vez menor em módulo, não interessa o sinal. É como se eu estivesse freando. Valeu! Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Deixe seu like, inscreva-se. Muito obrigado pela atenção.